Querida igreja, quero vos saudar com a paz do Senhor. Por gentileza, tome em mão a sua Bíblia e abra no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 25. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 25. Eu quero ser grato a Deus pela oportunidade que mais uma vez Ele nos concede de retornarmos à cidade de Vacaria e podendo estar com esta igreja maravilhosa, essa igreja família, que é a igreja de Cristo. Sou grato a Deus pela vida do nosso amigo, pastor Marciqueira, que juntamente com a pastora Josi, tem nos recebido já aqui há alguns anos. São pessoas a quais nós admiramos, respeitamos e temos uma amizade muito saudável. Deus abençoe o pastor Márcio, sua família. Deus abençoe toda a família aqui da igreja de Cristo, em nome de Jesus. Quero ser grato a Deus pela boa acolhida dos recepcionistas que estão ali na porta, que nos receberam com um sorriso no rosto, de uma forma muito hospitaleira. Deus abençoe todos vocês que estão aí na porta, na recepção, o Bonese que nos acompanhou até aqui ao altar. E eu quero louvar a Deus por poder estar nessa noite junto com o cantor Maicon Brito, um amigo que nós temos também, sempre está cooperando ali no distrito, no qual nós estamos pastoreando ali em Caxias do Sul, no bairro São José. E o Maicon, por onde passa, tem sido uma bênção. Louvo a Deus pela vida do Maicon e pela prontidão de nos atender para estar conosco nesta noite. Meus irmãos, quem encontrou o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, por gentileza, aquele que encontrou, diga Bíblia. Aquele que não encontrou, diga eu vou achar. Glórias a Deus. Pelo silêncio, compreendo que todos já encontraram. Meus irmãos, não me faça acompanhado nesta feita da minha esposa, nem tampouco das minhas filhas, porque hoje nós temos um culto especial no nosso distrito ali, que é o culto da 100ª ovelha. Então eu pedi para ela ficar, para atender os irmãos, os visitantes que vão estar vindo, mas eu trago o abraço aqui da minha família, principalmente da Manuzinha, da Kézia, para a Josi, né? Ficaram muito ansiosos, queriam estar, mas estão lá cooperando na igreja do Senhor, amém? Meus irmãos, diz a Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, a partir do versículo de número 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Tome o vosso assento e mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. A todos os nossos amigos, irmãos, a todos os internautas que estão cultuando conosco por meio dessa transmissão, Deus continue abençoando o seu lar, Deus continue abençoando a tua casa. Por certo, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Queridos e santos de Deus, amados do Senhor, o texto que nós lemos, bem sei que é conhecido da grande maioria dos irmãos, da grande maioria da igreja. Qual dos senhores ou das senhoras, quais de vocês que nunca ouviram uma mensagem, uma pregação, um ensino a respeito da parábola das 10 virgens?
mas orando a Deus e buscando do Senhor uma direção, e revisitando a minha agenda, durante todos os momentos que eu já estive aqui na Igreja de Cristo pregando, e também dando uma olhada na página da igreja, vendo os temas que já passaram por aqui, eu compreendi e entendi da parte do Senhor o que é que Ele queria que eu trouxesse, o que é que Ele gostaria que eu falasse nesta noite para a Igreja de Cristo, aqui na cidade de Vacaria. E o Senhor então me trouxe esta passagem, e algumas coisas eu fui revisitando nesse texto e buscando de informação, para nós trabalharmos biblicamente nesta noite, porque eu tenho a certeza que nós estamos vivendo a iminência do arrebatamento da igreja. Quantos aqui ainda acreditam no arrebatamento da igreja? Meus irmãos, nós estamos a 1 milésimo de segundo do arrebatamento da igreja, e nós estamos nos deparando com tantos sinais que prenunciam, que anunciam que Jesus já às portas. Por razão disso, eu peço a sua máxima atenção, para que nós venhamos adentrar então nesse momento, na mensagem e na história bíblica. Certo dia, Jesus estando com os seus discípulos, juntamente com as pessoas que sempre o acompanhavam dioturnamente, e vocês sabem muito bem que muitas pessoas sempre acompanhavam Jesus. Grandes eram as multidões que gostavam de estar com o meigo nazareno. E em determinado dia, o Senhor Jesus, tendo uma conversa muito mais particular com seus discípulos, Ele vai fazer uso de uma figura de linguagem chamada parábola. Ou seja, Jesus vai contar uma história. Entretanto, um detalhe que às vezes passa desapercebido, quando nós falamos a respeito dessa figura de linguagem chamada parábola, é que parece que as parábolas são apenas uma história contada sem base de um fato verídico ou de um acontecimento real. Entretanto, o Senhor Jesus está se apropriando de uma história para trazer uma realidade espiritual, para trazer uma verdade espiritual para os seus ouvintes. E o Senhor Jesus, por meio desta parábola, conforme nós lemos no versículo de número 13, logo na parte A do versículo, que fala a respeito da vigilância, o intuito, o propósito, o ensejo, o anelo do Senhor Jesus por meio desta parábola é de fazer os seus discípulos entenderem, é de fazer os seus ouvintes compreenderem quanto à necessidade de permanecerem continuamente em vigilância. Talvez alguém possa querer perguntar: mas pastor, o que é vigilância? O que significa vigilância? E por qual razão que Jesus está usando uma parábola, está contando uma história para falar a respeito da necessidade de vigilância? Em síntese, em resumo, vigilância significa estar em estado contínuo de alerta. Vigilância não apenas significa estar em estado contínuo de alerta, mas também vigilância significa agir com uma preocupação para não correr o risco ou para não levar o dano ou o prejuízo. Então o que o Senhor Jesus está falando diretamente para os seus ouvintes é: olha, vocês precisam estar na vida espiritual de vocês, na vida cristã de vocês, durante esse período que vocês estão peregrinando nessa terra, vocês precisam estar continuamente em estado de alerta. Vocês precisam estar continuamente com esta preocupação, para que vocês não venham correr o dano, para que vocês não venham correr risco. Mas talvez a indagação de alguém, logo quando o Senhor Jesus está falando sobre a necessidade da vigilância, pode ser: mas Senhor, por qual razão que nós devemos estar tanto assim alerta? Por qual razão que nós devemos estar continuamente em estado de vigilância? Aí o Senhor Jesus, nesta parábola, Ele vai trazer à luz o porquê. E é a respeito disso que eu quero falar rapidamente no tempo que eu tenho nesta noite. Entretanto, para o Senhor fazer os seus discípulos, os seus ouvintes compreenderem essa necessidade da vigilância, Ele vai fazer uso do contexto cultural e religioso do casamento judaico. É isto. Jesus vai se apropriar do casamento judaico do seu tempo, que é totalmente diferente do casamento no Ocidente, do nosso casamento, para trazer à luz essa verdade espiritual. Ou seja, Ele vai usar uma linguagem na qual, ou através da qual, os seus discípulos, os seus ouvintes, vão compreender perfeitamente o que é que Ele quer falar.
E o Senhor Jesus então começa a falar a respeito desta parábola, fazendo uso e menção do casamento judaico de seu tempo. E ele diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com um noivo. Preste bem atenção agora, ou melhor, redobre a sua atenção. Quando nós falamos a respeito do casamento judaico no tempo de Jesus, nós precisamos compreender que este casamento, ele apresentava 3 momentos. Quantos momentos? Diga para quem está do seu lado, 3 momentos. Dá um sacolejo nele, diga aí, desperta para você não perder nenhum momento. Então o primeiro momento, ou a primeira fase no casamento judaico, é aquele momento que é chamado a fase, ou o momento da promessa. Diga comigo, promessa. Nesta noite você vai participar comigo na mensagem. A primeira fase, ou o primeiro momento no casamento judaico, é esta fase da promessa. Como é que acontece essa fase? Olha só que interessante. Um pai de família, um homem de família, ele ia na casa de um outro pai de família. Ele tinha o seu filho homem, e ele desejaria, ele ensejaria, ele gostaria que o seu filho homem casasse com a filha daquele outro pai de família. Entretanto, esse período da promessa, esse momento da promessa, quando ainda o homem, ele é um menino, ele é uma criança, e a menina, da mesma forma, ela ainda é uma criança. Então observa, é como se eu fosse como pai, e tivesse meu filho Pedro, ainda criança, fosse até a casa de uma outra família, com a qual eu conheci, tive uma admiração, tenho uma ligação, eu fosse até a casa desse pai de família e falasse: olha, eu vim aqui para acertar uma promessa contigo, e eu quero que a sua filha, quando crescer, que ela venha casar com o meu filho. Então nessa primeira fase da promessa, é a chamada fase do dote. O que é isso? Esse pai de família, ele levaria um presente para esse pai de família, para o outro pai de família. Então com esse presente, com esse dote, ambos os pais estavam entrando numa aliança. Diga comigo, aliança. Então esta é a primeira fase, mas ok. Aí o tempo vai passando, os meninos vão crescendo. Quando chega assim então, na segunda fase. A segunda fase, agora aquele que era uma criança, um menino, ele já cresceu, ele agora é um homem. Aquela criança era uma menina, uma criança, ela agora é uma mulher. É nesse momento que acontece a segunda fase do casamento judaico. Após a fase da promessa, após a fase do dote, a segunda fase é exatamente a fase do despojamento. Diga comigo, despojamento. Nessa fase do despojamento, uma linguagem para vocês compreenderem, na linguagem nossa de hoje, trazendo para o nosso contexto ocidental e cultural, é como se fosse a fase então do casamento propriamente dito, o casamento civil. É nesse momento, na fase do despojamento, que os pais ali, eles vão assinar o contrato de casamento, e o homem ali, a mulher, assinam um contrato de casamento, então, assumindo a responsabilidade legal da constituição do matrimônio. Só que tem um detalhe: nesse momento do despojamento, na segunda fase, é nesse momento que a mulher, embora sendo já despojada, tendo feito o casamento, digamos assim, no religioso, ali no civil, é nesse momento que a mulher volta para a casa do seu pai. Só que quando ela vai voltar para a casa do seu pai, esse homem que também casou, a saber agora o seu marido, é nesse momento que ele volta também para a casa do seu pai. E nesse momento é que este homem, ele vai começar a construir no fundo da casa do seu pai a sua casa, a sua moradia, para que assim então venha se efetuar de fato a união entre os dois. Então observa, a noiva voltou para a casa do seu pai, o noivo também voltou para a casa do seu pai. Ele está construindo a morada, ele está construindo a casa, e quando estiver pronta, ele vai ir buscar a sua noiva. Oh glória! Querida igreja, preste com muita atenção. Só que aqueles que compreendem um pouco, têm entendimento, sabem que nenhuma construção inicia-se e termina da noite para o dia. Uma construção demanda tempo, demanda meses, dependendo até anos. Então essa noiva, ela não saberia o momento em que o noivo viria a buscar
mas ela tinha uma certeza, que o noivo voltou para a casa do pai, para preparar a morada para eles. Oh glória! Mas segure e vem agora aqui comigo, Brasil. Observa muito bem que nesse momento, enquanto o noivo está lá preparando a moradia, está lá preparando a casa, a noiva que voltou para a casa dos seus pais, ela não vai voltar sozinha. É nesse momento que ela vai chamar as suas melhores amigas. E como diz o texto aqui, são 10. Quantas, igreja? Ela vai chamar as suas 10 melhores amigas. E as suas 10 melhores amigas, elas vão junto para a casa da noiva. Só que elas não podem ir de mão vazia. Elas não estão indo lá sem propósito. Não estão indo lá por um acaso, não. Elas estão indo para a casa da noiva com lamparina. Diga comigo, lamparina. Mais alto, diga lamparina. Elas estão indo com lamparina na sua mão. Mas também para toda lamparina se manter acesa precisa de azeite. E elas estão também levando na botija azeite. Então observe que é nesse interregno, o noivo está preparando a morada. Diga comigo, noivo está preparando morada. Diga para quem está do seu lado, o noivo está preparando morada. Eu acho que você ainda não entendeu. Diga, o noivo está preparando morada. Oh glória! Só que enquanto o noivo está preparando morada, a noiva já está lá ansiosa na casa de seu pai. Ela retornou para o seu lar e ela está com as suas 10 melhores amigas ali, com azeite, com lamparina, esperando o momento em que o noivo, após terminar, concluir a moradia, virá junto com o seu mensageiro. E o mensageiro virá na frente do noivo, proclamando, bradando, gritando, anunciando: eis o noivo vem aí. Oh, glória, aleluia. Após ouvirem o anúncio do mensageiro, a tarefa, o propósito, o papel das melhores amigas é pegar então a sua botija de azeite, colocar na lamparina e acender a lamparina, para ir ao encontro do noivo, trazendo ao encontro da noiva, e assim também ir para a casa e para a morada agora, onde este casal estarão vivendo, aleluia, o matrimônio. Então observe muito bem o que diz a parábola. É isso que o Senhor Jesus está comparando o reino dos céus. É isso que o Senhor Jesus está falando aos seus ouvintes. Então fique atento agora, porque quando chega na terceira fase do casamento, e a qual você já entendeu, é a fase que a morada está pronta. Diga comigo, a morada está pronta. Oh glória! É o momento que a morada está pronta. Aí então nesse momento o noivo vai falar para o seu mensageiro: chegou o momento. Qual o momento? De irmos buscar a noiva. Oh glória! Eu fico imaginando o coração da noiva, porque a noiva não sabe o tempo, a noiva não sabe o momento, a noiva não sabe a hora, a noiva não sabe em qual estação, em qual período que o noivo vai chegar. Mas uma coisa a noiva sabe: este noivo, ele já me deu o dote quando eu era criança, se comprometeu comigo quando ainda era uma criança. Esse noivo, ele também já me desposou, já assinou o contrato nupcial. Oh glória! Então eu sei que uma hora o noivo vai chegar. Oh glória! É nesse momento que o noivo então, isso, pode bater palma para Jesus, glórias a Deus. É nesse momento que o noivo, ao falar com o mensageiro, falar: vamos para a casa da noiva agora, estão indo. O mensageiro vai gritar: aí vem o noivo. As virgens, as amigas, pegam então sua lamparina, pegam a botija de azeite e colocam na lamparina e acendem, e vão ao encontro do noivo. Aí nesse momento o noivo vai até a casa da noiva, e vai aquele grande cortejo, as amigas com as lamparinas, e o noivo levando a sua noiva para a morada a qual ele prometeu vir lá buscar. Oh glória! Nesse momento é que acontece as bodas de casamento, ou a festa de casamento, que duraria em torno de 7 dias. Imagine a felicidade, 7 dias comemorando, 7 dias celebrando, e a noiva agora dizendo, já casada: valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena aguardar. Oh glória! Eles estão festejando nesse momento. Então quando nós compreendemos isto, é assim que Jesus quer falar para mim e quer falar com você. Prepara-te, porque o noivo vem. Prepara-te, porque o noivo vem. Alguns
Aqueles que conhecem teologia sabem muito bem. Aqueles que fizeram um curso de teologia ou buscaram se aprofundar, sabem que há uma certa contradição. Alguns dizem que esta parábola não tem nada a ver com a igreja. Aí eu fico interrogando, como que não tem nada a ver com a igreja? Pense comigo biblicamente. A primeira fase do casamento, o meu Jesus, o teu Jesus, o qual nós louvamos e adoramos aqui com o conjunto, que breve Ele vem nos buscar. Quantos acreditam que Jesus ainda vem nos buscar? Então, meus irmãos, a primeira fase, Jesus já cumpriu para com a sua igreja. Se tu abrires a tua Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo de número 13, para nós fazermos a leitura no versículo 8, eu vou pedir para o Bonese abrir o texto de Apocalipse 13, fazer a leitura no versículo 8, que a voz do Bonese é a voz de muitas águas quase. A voz do Bonese é a voz de muitos trovões. Oh glória, preste bem atenção, igreja. A primeira fase, Jesus já cumpriu, quando eu e você não éramos ainda nem criança, mas já estávamos no projeto e no plano de Deus, antes mesmo de você nascer. Olha o que diz o texto. Glória a Deus, capítulo 8, capítulo 13, versículo 8, diz assim: E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Segura, o Cordeiro foi morto desde quando? A fundação do mundo. Vocês estão prestando atenção? Observe muito bem que o Senhor Jesus, Ele já morreu como Cordeiro Pascual. O Senhor Jesus já morreu em sacrifício por mim e você, antes mesmo do mundo ser criado. Oh glória! Deus. Eu acho que você não entendeu a profundidade disso. Antes mesmo de eu e você nascer, o Senhor Jesus já tinha o propósito da cruz para mim e para você. Oh glória! É Ele dizendo: Pai, esses daí eu vou comprar com meu sangue. É a primeira fase do casamento. Pai, eu estou dando dote por eles. Qual é o dote, meu filho? É a minha morte naquele Calvário. É o meu sangue derramado naquele Calvário. Será que você pode adorar pelo Cordeiro sacrificado? Esta é a primeira fase. Jesus já cumpriu. Então observe, meus irmãos, e é preciso sempre falar isso, que a cruz não foi um evento do acaso. A cruz não foi um acontecimento que pegou Deus de surpresa. Não, a cruz era o propósito de Jesus na primeira fase do casamento para com a sua noiva, para com a sua igreja. A cruz não é acaso, a cruz é propósito. Aleluia. Quando nós olhamos agora para a segunda fase, qual é a segunda fase? É a assinatura do contrato. Agora não tem como mais voltar atrás. Agora não tem como mais retroceder. O contrato já está assinado. O casamento já está firmado. Aonde foi que Jesus cumpriu isto? O contrato não fora feito em cartório civil desta terra. O contrato não fora firmado em papéis humanos, precisando de autenticação e reconhecimento em cartório. Não. O cartório que Jesus assinou, o compromisso de casamento com a sua noiva, foi no Calvário, foi na cruz. Oh glória! Observe então que Jesus cumpriu as duas etapas. Diga para quem está do seu lado, fica ligado. As duas etapas já foram cumpridas. Então, diante desta breve explanação bíblica e sagrada, nós compreendemos que falta uma única etapa. Quantas etapas falta, igreja? Diga para quem está do seu lado, te acorda. Diga para ele, fica vigilante. Só falta a última etapa. Se ele fosse pentecostal, ele já estaria dando glória.
Diga para ele: só falta uma única fase. E qual é? O sangue já foi derramado, o preço já foi pago. O que é que está faltando? Ele vir, oh glória, com o mensageiro, conforme Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses: breve se ouvirá a voz do arcanjo, o tocar da trombeta. É o mensageiro dizendo: ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Só quem crê que ele vem da glória, só quem crê que ele vem, levanta a mão. Ele vem, aleluia. É a última fase que a igreja espera, é o último momento que Jesus espera. Mas pastor, o que eu preciso saber para eu entender que esse momento está chegando? Quando tu olhas o Sermão do Monte, Mateus 24, você compreende que ali fala a respeito de alguns sinais para a vinda do noivo. Primeiro, são sinais de falsos cristos, falsos ensinamentos bíblicos, sinais também de guerra, rumores de guerra. E aliás, nós estamos vivenciando uma guerra que dura já mais de 50 dias, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E disse mais ainda, que haveria pestes. Nós ainda estamos vivendo em período de Covid, em período pandêmico. Nós estamos vivenciando aos nossos próprios olhos todos os sinais que pronunciam que Jesus breve vem. Eu creio. Mas, meus irmãos, aonde que eu quero me deter nesta mensagem? É nos amigos da noiva. Quem são esses amigos da noiva? À luz do contexto da parábola, observa que a parábola não fala a respeito da noiva. A parábola não fala da noiva. E por qual razão? É simples. Porque a parábola enfatiza aqui as virgens. A parábola enfatiza aqui o papel das virgens. Qual deve ser o papel das virgens? Está com azeite, diga comigo, azeite e lamparina. E quando nós olhamos a luz da Bíblia Sagrada, nós compreendemos que o papel das amigas é tão somente este: está com a lamparina e está com o azeite. Aleluia. Só que tem um detalhe, conforme diz o texto: quando ouviu-se o anúncio, o mensageiro dizendo, mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo. O que era para acontecer, igreja? Para todas as virgens, todas as amigas, as 10, cada uma pegar a sua botija de azeite, colocar na lamparina e acender. E é isso que acontece? Não. 5, as prudentes, estavam preparadas. As outras 5, chamadas de nécias, loucas ou imprudentes, não estavam preparadas. Só que tem um detalhe. A primeira coisa que eu observo aqui: a noiva tinha as 10 Bonese por amigas. Em nenhum momento você vai ver no texto bíblico, na passagem bíblica, a noiva falando que as 10 ela não considerava como amiga. Diga assim comigo: a noiva considera as 10 como amigas. Porque o olhar da noiva é puro, o olhar da noiva é sincero, no olhar da noiva não há maldade, no olhar da noiva há pureza. Quem é essa noiva? Mas observe que a noiva tem consideração pelas 10 amigas. Só que tem um detalhe, vai doer. Entretanto, das 10, 5 não estão considerando a amizade que a noiva tem para com elas. Não estão considerando no mesmo nível. Segura que vai doer.
Nem todos aqueles que você toma por amigo são de fato os teus amigos. Nem todos aqueles que você tem por melhores amigos são de fato seus melhores amigos. E assim estava acontecendo com a noiva. 5 não estavam considerando, porque o texto diz, porque quando ouviu-se o grito, que era para todas estarem com azeite, 5 não tinham azeite. A pergunta, por qual razão? Em primeiro lugar, não consideraram a noiva no mesmo grau de amizade que ela estava considerando elas. Segundo, muito simples e objetivo, o casamento não é meu? Por que eu vou me preocupar com isso? Sabe o que é isso? Aquelas pessoas que estão prontos para estar do seu lado no momento da luta, estão prontos para chorar contigo no momento das lágrimas, mas é só Deus começar a te abençoar, você vai ver para onde vai ser teu melhor amigo. Você não conhece uma pessoa na dor, você conhece uma pessoa quando você está recebendo as bênçãos de Deus. Não é comigo? Para quê? Agora o terceiro ponto, por que elas não estão com azeite? Essas 5, é simples. Bonese, esse copo de água é leve ou é pesado? Esse copo é leve ou é pesado, igreja? Leve. Mas fica nessa posição por 1 hora. O que tu acha que vai começar a acontecer? Sim ou não? Sim ou não? Aí você começa a entender. 5 que não tinham mais azeite. Elas já estavam considerando o azeite pesado demais para carregar. Esse azeite está cansando meu braço. Eu não preciso carregar tanto azeite, está cansando as minhas mãos. Vou falar o teu ouvido para você entender. Para que orar tanto? Já estou cansado. Para que tanto culto? Já estou cansado. Para que tanta campanha? Já estou cansado. Mas fica tranquilo, Igreja de Cristo na cidade Vacaria. 5 não estavam considerando, 5 não estavam preocupados, 5 estavam tendo o azeite como peso. Mas entretanto esta noiva tinha 5 que estavam considerando a amizade. Ela tinha 5 que estavam considerando a vitória dela. Ela tinha 5 que estavam dizendo: vale a pena carregar o azeite, vale a pena carregar o azeite. Diga para quem está do seu lado: vale a pena carregar o azeite. Diga para ele: vale a pena carregar o azeite. Segura na mão dessa pessoa dela. Segura na mão dessa pessoa. Vem aqui, Bonese. Faz assim com essa pessoa. Não aperta tanto não, Bonese. Está fartinho, né? Bonese está tricipudo, rapaz. Está malhando esses tríceps aí. Segura. Não consigo nem fechar a mão do Bonese. Diga para essa pessoa olhando na bolota dos olhos. Diga para ele: pode cansar, às vezes o peso vai bater, mas diga para ele: não larga a mão do azeite. Não larga a mão do azeite. Não larga a mão do azeite. Diga para ele: não larga a mão do azeite por nada. Aleluia. Quantas pessoas que diante da iminência do noivo vir estão deixando o azeite de lado, não estão mais se preocupando com o azeite. Eu sei que você veio aqui porque você precisa ter respostas para os seus problemas. Ele tem. Eu sei que talvez você chegou aqui ou está assistindo porque você precisa de um milagre na sua saúde. Ele está aqui para fazer um milagre. Eu sei que você está aqui lutando: Deus, eu preciso conseguir a minha casa própria. E Ele é Deus que concede a bênção, irmãos. Mas acima de tudo e sobretudo, Ele está aqui para lhe dizer: não deixe faltar azeite na sua botija. Não deixe faltar azeite na sua botija. Não deixe faltar azeite na sua botija. E escute, seguindo para a conclusão. O noivo veio.
Estas 5 que não consideraram. Estas 5 que acharam pesado demais o azeite. Quando o noivo chega, vão se preocupar com aquilo que era para ter se preocupado antes. Vai doer, mas segura. Quantas pessoas que esperam a enfermidade chegar para procurar Jesus? Quantas pessoas que esperam o marido se afundar nas drogas para procurar Jesus? Quantas pessoas que esperam a esposa pedir divórcio para valorizar o casamento? Quantas pessoas que esperam os filhos saírem de casa para valorizar a relação com os filhos? Quantas pessoas que só vão valorizar a igreja quando a igreja já não estiver mais nesta terra? Quantas pessoas que vai chegar no dia, vão vir nessa porta: Pastor Márcio, Pastora Josi, hoje eu não vou reclamar que vai ter culto à tarde, de manhã e à noite. Abre a porta da igreja, mas a igreja já não estará aqui. Quantas pessoas que vão chegar: não, eu agora estou disposto para limpar o banheiro. Não, eu agora estou disposto para ajudar a receber na porta, para cuidar dos carros. Se for para limpar a igreja, pastor, só vai ter o pavilhão, vai ter as caixas de som, vai ter o teclado, mas não vai ter o tecladista. Vai ter o contrabaixo, mas não vai ter o baixista. Vai ter a bateria, mas não vai ter o baterista. Vai ter o microfone, mas não vai ter o pastor. Vai ter a Bíblia, mas não vai ter o pregador. Então eu te convido nesta noite: valoriza a noiva hoje, seja amiga da noiva hoje, faça o propósito. Se coloque de pé. Aleluia. O noivo vem e ele quer te encontrar. E eu convido nesta noite, você que reconhece que a sua taxinha de azeite já está lá embaixo, e reconhece que precisa de mais, sai do seu lugar e vem para frente. O que é o azeite, pastor? Uma vida plena no Espírito Santo. O que é o azeite, pastor? Uma vida sensível à voz do Espírito Santo. O que é o azeite, pastor? Uma pessoa submissa ao Espírito Santo. Venha para frente com fé e com alegria. Arabacanda.